Então, como são 16 horas, horário atrasado para o início do nosso grupo de estudo, vamos fazer a habitual oração em todas as atividades da casa e que também nós adotamos mesmo nas atividades telepresenciais. Então, convido a todos a elevarmos o pensamento em prece, sentindo a presença de Deus que se manifesta em toda a sua criação, na nossa vida, na nossa respiração, no nosso sentir, no pulsar do coração, na natureza em festa que nos recebe todas as manhãs, embelezando a vida, embora muitas vezes não a sintamos. É Deus dando bom dia às suas criaturas, renovando as esperanças, dando-nos novas oportunidades para reparar os erros do passado e desenvolver as virtudes que Ele colocou em nós em germe. Abençoa-nos, Senhor, no propósito do autoesclarecimento, através dos grupos de estudos a que adentramos, quando em conjunto, utilizando-nos da nossa percepção e da percepção dos companheiros de grupo, aprendemos o Evangelho de Jesus, que nos facilita o viver, que nos conduz com segurança na jornada evolutiva para chegar ao Teu reino, Senhor. Que os bons Espíritos estejam conosco, cada um em seu lar, inspirando-nos na interpretação e nas reflexões que o estudo de hoje nos proporcionará. Abençoa todos os integrantes do grupo, mesmo aqueles que não se fazem presentes pela internet, que por razões diversas hoje não estão conosco, que eles se mantenham firmes também nesse propósito de aprender mais para melhor viver. Assim, em Teu nome, Senhor, e em nome de Jesus, iniciamos o estudo desta tarde, e assim seja. Embora o César esteja com a sua câmera desligada, por se encontrar em recuperação de saúde, ele se faz presente conosco e pediu que nós hoje dirigíssemos o estudo. Hoje nós ainda estamos estudando Mateus, a parte que fala sobre... Vamos voltar um pouquinho aqui no começo. Instruções aos discípulos, lá no roteiro 7. Quem tem o material na internet é na página 113. Então vou pedir para a Celoni ler para nós. Começa ali em Mateus 10, 11, 12. Aí, Wilson. 113, né? E no livro a página é 110? 111? No livro é diferente, mas é ali onde está escrito: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, daí faz a referência em Mateus 10, 11, 12. Já chama, obrigado. Tá, okay. Tá. Eu vou começar então nessa parágrafo que você falou aí nesse parágrafo. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Mateus 10, 11, 12. E em qualquer cidade ou aldeia, Jesus mostra que não devemos ter preferência ou preocupação quanto ao local onde o bem deve ser realizado, pois em todos os lugares existem espíritos necessitados.
nos ambientes pobres ou nos prósperos, em pequenas ou grandes localidades. Da mesma forma, quando estamos identificados com a mensagem do Cristo, somos convocados a agir sem discriminações, nos colocando à disposição do próximo, segundo as determinações do alto. Tá. Vamos fazer um estudo assim por parágrafo, porque vocês podem perceber aqui que cada parágrafo ele aborda um tópico desses dois versículos, na verdade, que é o versículo 11 e 12, né? O que dá para entender que o estudo está nos trazendo? Porque Jesus disse, em qualquer cidade ou aldeia. Se nós fizermos uma leitura literalmente baseada nas palavras do Cristo, o que nos vem à mente é uma localidade, um lugar. Mas Jesus nunca disse nada que não tivesse uma profundidade maior para quem se detém a estudar as suas palavras. Nós sabemos que quase sempre ele falava por parábola, mas aqui ele estava trazendo um fato, de fato, uma orientação aos seus discípulos. E esse parágrafo aborda essa questão, em qualquer cidade e aldeia. O que quer dizer isso para nós? Pode usar o texto, apenas discorrer sobre ele. O que tu me diz, Paulinane? Olha, Wilson, eu não tinha pensado em um outro sentido para essa questão de cidade ou aldeia. Eu me apeguei justamente a essa questão física, de que quando os apóstolos chegassem em alguma localidade, né, que eles seguissem, então, as tradições dessa localidade para serem bem aceitos. Zé, o texto está dizendo que nós não devemos ter preferência. Pode ser uma cidade, pode ser uma aldeia. Ele diz em qualquer cidade ou aldeia. Seria em qualquer lugar, onde houver pessoas para eles chegarem e trabalharem conforme as orientações de Jesus. Nós vimos nos estudos anteriores que Jesus dizia, não vades ter com os gentios, não mande nos caminhos das gentes, nem samaritanos. E nós aprendemos lá que o objetivo de Jesus, não que ele desdenhasse aqueles outros que não eram do povo judeu, era preparar os apóstolos, porque eles ainda não estavam preparados para trabalhar com pensamentos divergentes, com ideias bem diferentes daquelas que eles tinham conhecimento. Porque todos os discípulos de Jesus eram, antes de conhecer Jesus, fervorosos seguidores do judaísmo, das leis de Moisés. Era o que eles conheciam. Então eles tinham muito mais facilidade de falar com os judeus, aqueles que eram do povo em que Jesus nasceu. E isso é proposital, porque os judeus já tinham ideia de um Deus único. Mas Jesus, quando diz a eles aqui, ele fala em qualquer cidade ou aldeia, ele já está estendendo a possibilidade de sair desse ambiente. Mas que não se deve ter preferência também. Agora eu lembrei que na história da vida do Divaldo, o Divaldo muitas vezes entrou numa casa de prostituição, né? Ele começou a recolher as crianças lá, começou o trabalho lá. Ele relata isso porque ele percebeu que as mulheres que sobreviviam da prostituição não tinham lugar para deixar os filhos. E muitas vezes elas faziam a sua atividade no quarto com a criança embaixo da cama ou num bercinho ao lado. E ele achou aquilo, além do ambiente já ser degradante, muito mais degradante ainda em razão de espíritos em formação, não em um processo de educação nessa encarnação. Ele entendeu que seria adequado reservá-los desse ambiente enquanto estavam no seu aprendizado. E daí propôs a elas educá-los na mansão do caminho.
E sem que as pessoas da mansão soubessem filho de quem era. Nunca foi falado a respeito da mãe deles, de onde provinham, mas aceitando-os e educando-os na medida do possível. Quem está chegando ali? A Terezinha. Bom dia, boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Viemos atrasado. Não consegui acessar. Mas ainda bem que chegou. E aí, Wilson? Sim. Eu queria fazer uma colocação ali a respeito do Divaldo, né? No início ele questionou a Joana de Ângeles, né? Que deu essa orientação para ele. Sim. E algumas mulheres estavam lá por necessidades, né? Mas ele questionou. E aquelas que estão lá porque querem, né? Porque gostam naquele ambiente. Daí a Joana de Ângeles deu a seguinte orientação: estas é que mais estão precisando de auxílio e de ajuda, né? Para poderem superarem essa índole delas, né? Esse movimento interior delas. Nós visitamos, acho que foi o ano passado, um amigo nosso, que foi meu chefe lá em Passo Fundo, e ele faz um trabalho, ele é da Igreja Católica, faz um trabalho de atendimento aos presos. E uma vez um carcereiro perguntou para ele: mas vocês acreditam que essas pessoas vão mudar o seu modo de viver? Vocês acham que eles têm alguma oportunidade? Porque a gente vê que na cadeia está quem é condenado, já foi julgado e condenado por algum crime. E são pessoas, grande parte delas, com dificuldade de mudar de vida. E daí ele citou Jesus. Não são os sãos que precisam de médico. E a gente gosta muito de trabalhar com pessoas que são boazinhas, que sofrem, mas que têm bom coração. Mas não percebe que o maior sofrimento é o sofrimento da alma, da desesperança de não conhecer o Evangelho de Jesus e não vivenciá-lo, de nunca ter experimentado o prazer de estar com a consciência tranquila, e vivem atribuladas. Algumas até cometem suicídio quando não encontram uma razão de viver. Então é muito importante que, havendo oportunidade, se faça alguma coisa por eles. E o Divaldo soube fazer. E essa abordagem da Claudilane, dizendo que qualquer lugar, em qualquer cidade ou aldeia, também podemos estender para qualquer ambiente. O Evangelho nos concita a viver com os homens de nosso tempo. Mas viver com os homens, a gente sempre frisa que não é viver como os homens, mas viver com. Se nós estamos na Terra, existe uma razão. Nós podemos estar aqui em expiação simplesmente, ou até com pequenas missões de auxiliar os outros, conforme nós já temos capacidade de auxiliar em razão do nosso auxílio já recebido ao longo da jornada evolutiva. Então é importante que nós estejamos preparados. Jesus naquele momento preparava os seus discípulos. Vamos seguir então. O Paulo pode ler, Paulo? A cidade é constituída por aglomeração humana de certa importância, localizada numa área geográfica circunscrita, organizada e com infraestrutura essencial à sobrevivência e às facilidades da vida de seus habitantes. A aldeia é uma povoação de pequenas proporções, rural, menor que uma vila. Em geral, é local onde há construções simples e econômicas. O texto evangélico não discrimina o tamanho ou a qualidade do local, mas enfatiza a necessidade de nos manter filiados a pessoas dignas, favorecendo assim a manutenção de plano vibratório elevado. Se na denominação e distribuição dos recursos espirituais somos convocados a sair de nós mesmos
na busca de solução e superação dos problemas que nos são inerentes, necessitamos, por outro lado, entrar em território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências, sem prescindir a vigilância. Tá, vou dar uma paradinha para ele, vamos dar uma estudada nesse tópico aqui. São 2 parágrafos que nós avançamos agora. Ainda abordando, prosseguindo nesse estudo sobre a cidade, sobre a aldeia, o texto nos remete novamente aqui à não discriminação do lugar, nem do tamanho. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas gostam muito de frequentar uma igreja ou uma sociedade espírita que tem uma estrutura física que satisfaça as sensações materiais, ou seja, um ambiente amplo, com todo o conforto, e muitas vezes não adentram numa igreja simplesinha ou um centro espírita pequeno, porque imaginam ser inferior. Mas não é o ambiente que torna uma localidade superior e inferior, mas o padrão vibratório daqueles que ali trabalham. E quanto a quem trabalha nesses ambientes, também tem que ter entendimento essa dinâmica de trabalho que Jesus nos traz. A não ficarmos fechados apenas nos ambientes, porque se fosse assim, Jesus teria dito a eles: façam um templo e fiquem lá dentro esperando que as pessoas venham. Ele concitava os discípulos a saírem pregar o Evangelho. Hoje em dia a gente já não faz mais isso, são poucos os que fazem. Divaldo Franco tem um trabalho excepcional, que é Movimento Você e a Paz, se não me engano, em que ele faz em Salvador, que é uma pregação ecumênica, em que em praça pública ou nas vilas ele convida pastores, convida bispos e algumas autoridades, principalmente o prefeito, e todos falam sobre o Evangelho de Jesus para as pessoas que estão passando, e as pessoas param para ouvir, e muita gente é beneficiada. E geralmente aqueles vídeos que eu vi a respeito, Divaldo fala ao final, depois que todo mundo fala, sem distinção. Ele não fica só numa praça, ele vai nos bairros mais necessitados também fazer esse trabalho. Então aqui a aldeia é uma povoação de pequenas proporções, rural, menor que uma vila. Então a gente deve ir também a esses lugares. Nós somos convidados muitas vezes a fazer palestras no interior. O diferencial do espírita é que dificilmente alguém nos paga a gasolina. A gente percorre mais de 100 km e nós pagamos. Mas isso já é uma outra história. Mas o fato é que muitas vezes a gente não quer colocar o carro no estrada de chão. Eu já fiz 2 palestras 2 vezes num lugar que precisava uma pessoa para orientar para atravessar um pontilhão. Senão a pessoa não conseguia. E é uma casa cedida por um morador numa área de terra, e para nossa surpresa enche de gente. Tem pessoas que fazem 40 quilômetros para vir assistir a palestra e não tem pressa. Eu sou uma pessoa que, quando começo a falar, tenho a dificuldade de parar, né? Muita gente não gosta. E lá eu extrapolei de 1 hora e pensei, bom, o pessoal deve estar louco para ir embora. Isso foi no primeiro lugar que eu fui em 2 lugares. Terminei a palestra, fiquei olhando todo mundo sentado, ninguém saiu. Aí começaram a conversar conosco sobre o assunto abordado. A necessidade desse povo é muito grande. Às vezes na cidade grande, as pessoas, por ter maior facilidade, mais acesso à informação, elas não ficam muito atentas ao que a gente está falando, porque eles têm vários materiais para se instruir e orientar. Elas querem mais é receber um passe.
Então eu chego ali, às vezes quase no meio da palestra, eu adiante, e fico com pressa de receber um passe. Se o palestrante começa a falar muito, já começo a olhar no relógio. Diferentemente do que acontecia quando Paulo pregava, passava da meia-noite. Tem até um episódio na Bíblia que uma pessoa dormiu e caiu da janela, estava sentado na janela, isso era do 2º piso. E ele foi lá, viu que a pessoa não tinha morrido e voltou a falar. Imagine isso nos dias de hoje, né? Dentro do movimento espírita, inclusive por orientação da FEB, nós temos que preservar as regras da sociedade. Cada sociedade tem seu estatuto, tem me esqueci o nome agora, que ele regra as ações dentro da casa, que é um tipo de um plano diretor. Então nós devemos seguir por essas orientações que é criado em conjunto. Não estou aqui questionando esses prazos, mas o fato é que nós nos comportamos assim. Hoje há uma dificuldade, mas lá fora, nessas pequenas cidades, nas aldeias, lugares que nem dá para chamar de aldeia, onde alguém disponibiliza um espaço. No primeiro lugar que nós fomos foi o interior de Eugênio de Castro. Nós até perdemos o endereço. Daí encontramos uma menina caminhando no caminho e perguntamos. Ela, não, eu estou indo lá. Nós estávamos, eu e a Irene na caminhonete, não tinha lugar para mais de 2. Ela estava indo a pé, gente. Indo a pé. Aí passou um outro e deu carona para ela. Daí nós fomos seguindo ele, chegamos lá, tinha 2 pessoas mais a proprietária do imóvel. A Irene perguntou para mim, é só isso? Eu digo, vamos fazer palestra para 2. Mas na verdade eles eram 2 que estavam fazendo um grupo de estudo. Logo em seguida começou a chegar gente e encheu a casa. O pátio ficou cheio de carro. Então nós temos que ter esse preparo que Jesus dava aos seus discípulos de atuar em qualquer lugar, independentemente do tamanho, independentemente da quantidade de pessoas. E depois tem esse segundo parágrafo aqui. Diz assim, se somos convocados a sair de nós mesmos na busca de solução e separação dos problemas que nos são inerentes, necessitamos, por outro lado, entrar território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências, sem prescindir da vigilância. O que isso quer nos dizer? Tu pode falar, César? Sim, devemos ter esse cuidado, né? Jesus recomendou não ir até os gentios, então aqueles que não estão preparados para receber o ensinamento. No teu caso, tu estava narrando, você teve nesses lugares do interior aí, em lugares pequenos, mas as pessoas já estavam preparadas, já estavam sedentas de receber aquele ensinamento, aquela palavra. E, por exemplo, numa penitenciária, eu conheço bem a penitenciária, né? Trabalhei na penitenciária, e é necessário fazer um chamamento primeiro, e não adianta querer levar ensinamentos elevados, sublimes, para pessoas ali que ainda não estão preparadas. Mas tem muitos que estão preparados, que já podem receber, né? Já podem compreender que a necessidade de redenção e de reforma íntima, e que eles não estão abandonados e que eles podem ainda ser felizes, né? Construir uma felicidade. E penetrar na aldeia íntima seria isso, sentir se a pessoa já tem essa capacidade, né? Se já está preparada, já está madura para receber esses ensinamentos. Pois é, eu mencionava antes esse nosso amigo que faz esse trabalho e, de fato, há todo um preparo. Eles não vão lá pregar na marra para os presos que não querem ouvir. Antes é feito uma consulta, quem se prontifica a estar presente. E tem todo um aparato para que isso seja feito com segurança. Então, até Jesus disse que não se deve jogar pérolas aos porcos. Ou seja, não se deve gastar muito a energia e tentar converter pessoas. Por isso o Espiritismo, todo mundo diz,
não deseja fazer proselitismo, que é impor o seu pensamento aos outros, meio que na marra, dizendo que nós estamos com a razão, que eles estão equivocados. Não, não é isso. O livro dos médiuns até dá lá uma receita de fazer prosélitos, mas não proselitismo. Que prosélitos são pessoas que pensam da mesma forma. E geralmente quem pensa da mesma forma, ou proximamente aquilo que pensamos, é porque está sedento de buscar as mesmas coisas que nós buscamos, que é a autoiluminação, através do estudo, do aprimoramento das virtudes que todos temos latentes, através do Evangelho de Jesus. E um estudo como esse, por exemplo, nos facilita isso. Terezinha, está ouvindo? Deixa eu ver. Pode falar, Terezinha. Eu acho que o microfone mas ele está ligado o microfone, deve ser um problema da internet. Mas tu está nos ouvindo, só faz um sinal que eu não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo ela? Estamos ouvindo, Wilson. Nós estamos ouvindo. Tá. Teve uma crisezinha, mas passou, agora está bom. Ela está te ouvindo. Sim, é que nós queríamos ouvir elas também, né? Mas está com a dificuldade do som de vocês. Mas então tá, vamos prosseguir aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Wilson, aqui também, que ele fala aqui, ele começa dizendo que nós somos convocados a sair de nós mesmos e entrar em territórios dessa aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências, sem prescindir da vigilância. Eu acho que isso aqui também tem a ver com cada um. Entrar dentro do seu íntimo, dos seus pensamentos, das suas tendências, dos seus conceitos, né? Fazer o reconhecimento do seu interior, de tudo aquilo que ele carrega, que a gente carrega, né? Até porque para a gente poder limpar o terreno, para a espiritualidade poder agir, para que a gente seja um médium cada vez melhor, um representante do Cristo cada vez melhor. Bem lembrado, Claudilene, porque como está a nossa aldeia íntima? Como está a nossa consciência? O que nós alimentamos de pensamento, de desejo? E aqui recomenda selecionar conceitos. Quais conceitos nós temos? Quais são os melhores? Quais as nossas tendências? E também fala sem prescindir da vigilância. O que é vigilância? O que é vigiar nesse caso? É justamente vigiar os pensamentos, porque os pensamentos tendem, e nós sempre fazemos isso, se transformar em atos, em ação. Nós primeiro pensamos, quero fazer isso, quero fazer aquilo, desejo aquilo, ou não desejo, e daí me conduzo de acordo com o meu pensamento, de acordo com a ideia elaborada. Então temos que tomar muito cuidado nesse modo de condução dos nossos pensamentos. Selecionar melhor, e frequentemente a gente esquece. Quando a gente não sabe se o pensamento é bom ou ruim, tem uma técnica bem simples de fazer. Eu penso em fazer tal coisa ou não fazer. Passado o tempo do feito ou do não feito, como eu estarei consciencialmente? Aí é fácil de saber o que fazer. Se eu tenho uma coisa para fazer e eu não desejo fazer e essa coisa é boa para as outras pessoas, eu não faço por preguiça ou por negligência, eu perderei uma oportunidade de desenvolver
a virtude da perseverança, por exemplo, e de auxiliar pessoas. Então, como eu me sentirei depois? Ou se eu fizer alguma coisa que no momento me apraz, mas eu sei que é errada, como é que ficará a minha consciência depois? Eu não ficarei com um sentimento de culpa, gerando muitas vezes remorso e até um processo de autopunição que pode, se for por muito tempo alimentado, redundar em doenças físicas ou até mesmo psíquicas? Então temos que fazer uma escolha bem apurada dos pensamentos para que eles se transformem em atos saudáveis. E se nós fizermos isso, Santo Agostinho dá uma receita, né? Todos os dias, ao final do dia, fazermos uma reflexão sobre o que fizemos ou deixamos de fazer no dia. Se alguém tem uma queixa a fazer de nós, se tudo que eu fiz não me afetou de forma nenhuma, levando-me a ter um complexo de culpa, e daí eu vou ter uma orientação de como proceder no dia seguinte. E orar a Deus, pedir forças para não repetir o erro, como também para permanecer acertando. Porque é fácil a gente recebe uma ideia e acha que é correta e começa com bom ânimo a colocá-la em prática. Mas devido às viciações de uma conduta equivocada, chega um certo ponto que a pessoa meio que esmorece. O ânimo arrefece e a pessoa às vezes pensa até em desistir desse processo de reforma íntima. Então é preciso fazer dessas reflexões. Então foi bem lembrado essa tua observação aí, Claudiano. Sim, César? Wilson, essa questão que tu levantou aí sobre o vigiar e o pensamento, ele é bem assim profundo, porque antes de pensar, nós sentimos, né? Nós sentimos, depois pensamos e depois agimos, ou por ações ou por palavras. Então, ele já parte lá do educar os sentimentos, né? Educando os sentimentos, nós vamos acabar equilibrando ou vigiando os pensamentos, eles vão se tornar mais nobres. E as ações também é o resultado do sentir, do pensar e do agir, né? Então, essa aldeia íntima aí era bem complexa, né, e profunda. Até tem uma obra, né, César Jason de Camargo, que aborda esse assunto, educação do sentimento, que é interessante a pessoa compulsar esse livro e aprofundar esse conhecimento para que nós, de fato, possamos educar o sentimento. Mas o que é o sentimento? O sentimento ele é originado, penso eu, das nossas experiências, de coisas que fizemos e que nos afetou de alguma forma, algumas excitantes, outras deprimentes, outras prazerosas e por aí vai. E nós queremos repetir muitas vezes essas experiências. E também o sentimento de prazer, de amor, de ódio, tudo isso transforma-se em pensamento, como o César bem lembrou, e pode, se a pessoa não tiver uma autocensura adequada, embasada no que é correto, porque o que é uma autocensura? A autocensura é aquela voz que nos diz que, embora eu queira fazer alguma coisa, que aquilo não é adequado, porque a legislação humana não permite, ou porque é contrário aos princípios cristãos, a boa moral, segundo se usa a expressão por aí. Então essa autocensura que todos nós temos, e que no estado de embriaguez ela fica como que amortecida, é que nos impede de fazer certas coisas. Então, se nós temos algum desejo, mas a autocensura não permite, então nós temos que nos esforçarmos para não alimentar esse tipo de desejo, porque pode ocorrer um momento em que a gente bloqueie a autocensura e acabe se jogando num precipício, como disse Jesus,
em que não tem mais, não é que não tenha mais retorno, mas seja muito fundo. São cegos que não querem ver e que acabam caindo em precipícios. Mas nós já não somos mais cegos. Nós estamos vendo. Imagine nós enxergando e nos jogarmos no precipício. Aí é uma doideira, por causa de uma alimentação muito prolongada de um desejo, em razão de um sentimento ainda não superado. Então é preciso mesmo educar os sentimentos. Foi bem lembrado pelo César. Tu já leu, Celô? Viu, Wilson? Oi? Eu me chamou a atenção porque antes de nós começarmos a live, eu estava assistindo um vídeo daquele Rossando Kindler e ele falava sobre ética. E daí ele questionava a postura que a gente tem no dia a dia, das pequenas coisas. Daí ele deu o exemplo assim de comprar DVD pirata, baixar programas piratas no computador, sabe? Tu faz daquele jeitinho brasileiro. Na verdade ele estava questionando o jeitinho brasileiro, chamando a atenção de nós espíritas nesse sentido. A federação já orienta, principalmente aos palestrantes, nunca usem programas piratas, porque os programas oficiais eles têm até um meio de identificar. Se a pessoa colocar um programa pirata, ele pode funcionar um certo tempo e de repente vem uma mensagem: esse programa não tem licença, ou a licença expirou, ou pede para a gente colocar a chave. Imagine numa palestra acontecer isso. A pessoa pregando sobre moral e está usando um programa pirata. Então é importante que a pessoa, quando use qualquer recurso, tenha um recurso pago. Se a gente faz uso, nada mais justo pagar a quem nos concede. Inclusive tem alguns recursos na internet que são grátis e eles pedem um auxílio. Um deles é o Wikipédia. Eu sempre usei e sempre vi aquele pedido. Um dia eu digo, poxa, mas eu sempre uso para fazer pesquisa, agora nem tanto, mas quando eu estava estudando. Aí eu fiz uma contribuição voluntária, porque nós temos um recurso à disposição que precisa ser mantido. Isso não é de graça, eles têm uma despesa. Então, se a gente puder, sempre que tiver um recurso disponível, gratuito, mas que pede colaboração para quem pode, a gente também tem o dever moral de auxiliar. Porque se eu gosto do serviço, nada mais justo que pagar. Imagine, como é que a gente vai incentivar as pessoas a produzirem coisas boas se nós as estamos furtando? É complicado mesmo. Wilson, sim. A Claudilane, ela abordou um assunto bem interessante ali, né? Nós somos muitos rápidos em julgar os outros, né? E segundo Chico Xavier, nós não somos criminosos até não sermos descobertos, né? Porque essas séries de coisinhas aí que a gente faz, pegar um sinal livre, né, que se encontra no ar, pegar um programa pirata, muitos de nós, né, conseguem fazer isso e não se dá conta que a gente também comete delitos, né? E para apontar o dedo para os outros, a gente é bem rápido, né? A gente bem acaba fazendo esse julgamento. E Jesus, ele evitava isso. Ele sempre louvava as virtudes. Inclusive, quando ele falava com os publicanos, né, com o Zaqueu, ele louvou os bens do Zaqueu, ele louvou tudo que ele possuía, as terras, os escravos. Ele jamais condenou o Zaqueu por ter aquilo, né, em excesso, sendo que era fruto de delitos, né, de ação delituosa, e conseguiu abraçar o Zaqueu, atrair o Zaqueu para si, né? Entrou na casa mental do Zaqueu desta forma. Então esse é o caminho que Jesus ensinou e que nós devemos buscar também, né? César, nós estamos no mundo de provas e expiações. Quando Jesus disse assim, o menor do reino dos céus. O reino dos céus é um estado de espírito, mas existem grupos de espíritos que se reúnem por afinidade. O menor do reino dos céus é maior que João Batista, na época. Mas mesmo hoje, quem pode dizer que é maior que João Batista em termos morais?
Então todos nós temos defeito. Quando nós condenamos alguém em alguma coisa, nós estamos nos espelhando naquela pessoa. Uma pessoa de bem, que é dotada de um espírito mais elevado, ela não fica procurando defeito nos outros. Ela procura as virtudes dos outros para estimular. Claro que também não vamos fazer vistas grossas aos delitos que prejudicam a sociedade. Esses a pessoa tem que procurar fazer com que a pessoa deixe de fazer, em primeiro lugar, no contato com ela, e caso ela não mude de atitude e isso prejudique a sociedade, aí tornar público. Mas não, o que nós fazemos, em primeiro lugar, com prazer, é diminuir os outros, é provocar escândalos. Ficamos fuçando o que os outros fazem para ver qualquer errinho e espalhar essas notícias, muitas vezes não verdadeiras, para diminuir o outro. E de uma forma ilusória nos sentir maior, porque lá no fundo a gente pensa, viu, como ele também comete delitos, não sou só eu. Então, é bem lembrado essa tua abordagem aí, César, porque tem gente que diz assim, eu nunca levei uma multa. Eu, depois que veio a pontuação, eu nunca levei uma multa mesmo. Mas não quer dizer que eu nunca tenha passado do limite que a plaquinha diz. Acontece que eu nunca passei onde é que tem um radar fixo ou móvel acima do limite. Mas em certos momentos, em ultrapassagem, até a gente usa até a faixa amarela às vezes para fazer uma ultrapassagem. Imagine se tivesse câmera em todos os lugares. Então ninguém escaparia. E não tem como. Se for para olhar a vida de uma pessoa, e aí essa ideia de punição, o que é uma prisão? A prisão objetiva ressocializar a pessoa. É que é difícil para o sistema compreender quando a pessoa se modificou. Os critérios que temos ainda é de dosar a pena e, conforme o delito, conforme o Código Penal, estabelecer um tempo de reclusão. E as pessoas acham que isso é fazer justiça. Isso não é fazer justiça. O mal não vai ser modificado assim. O que seria possível seria reeducar a pessoa. Uma pessoa que mata alguém porque vai ficar preso lá, vai fazer algum benefício para a sociedade? Não, nem a si próprio. Muitos até aprendem a ficar mais violentos. Não podemos deixar também essa pessoa livre. Isso é uma coisa que tem que ser estudada e modificada. Então esses trabalhos que essas pessoas fazem, como esse amigo meu, Darcy Antônio Vassalli, fazem nas prisões, isso sim é um trabalho de grande mérito, porque eles não estão preocupados com o crime que as pessoas cometeram. Para eles não importa. O que importa é levar a eles a possibilidade de reformular os pensamentos e mudar de vida. Um dia a pena vai ser cumprida e a pessoa vai sair da cadeia. Ela vai estar preparada para viver em sociedade. Então é esse o objetivo que todos nós deveríamos ter, e não ficar apontando erros, querer ver a desgraça alheia. César, tu pode prosseguir na leitura? Procurai saber quem nela seja digno. Mostra que cabe a cada um a iniciativa de selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada. Essa seleção não implica a busca por privilégios, mas a nossa identificação com quem favoreça a manutenção do processo educativo. Uma vez que na categoria de aprendizes, somos também portadores de numerosas fraquezas e imperfeições em qualquer situação de trato com o semelhante ou no exame de suas ações. É imperioso distinguir o que é digno, porque digno está aquele que se afirma no bem. Tá. Um outro parágrafo para estudo. Procurar saber quem nela seja digno, na casa.
Por que Jesus disse isso? O texto já nos dá uma ideia, nós podemos aprofundar esse entendimento. Tu pode dizer, César? Procurar verificar qual a pessoa, né, que está em condições, como eu havia falado antes, né, de receber a palavra, que tem essa perspectiva, que tem essa vontade de se tornar uma pessoa do bem, e está buscando trilhar esse caminho do bem. Ela está procurando a autoiluminação de sua alma. Exatamente, são pessoas que querem sair, que já cansaram de estar naquela situação. Não é chegar lá e impor. Nós estamos falando em presídio, vamos voltar a falar em presídio. Até o César falou antes da preparação. Imagine chegar alguém lá e reunir todo mundo na marra, com vigilantes ao redor, e começar a pregar. O que isso vai redundar? Mais revolta, ou ironia. Então não é esse o objetivo. É levar a palavra para quem quer, para quem necessita, e tem muita gente que necessita. Tem gente que está à beira de um colapso mental por não encontrar um sentido à vida, e muitos, que eu já estou repetindo aqui, quando não tem uma referência que lhes dê uma esperança, podem inclusive cometer o suicídio. E essas pessoas que estão nesse estado, às vezes estão ávidas por uma tábua de salvação. E se nós não fizermos isso, a gente vê muitos falsos profetas que aparecem por aí, que criam religiões que só querem angariar dinheiro e exploram essas pessoas. Eu já vi mais de um caso de pessoas que deram quase tudo que tinham, ou até mesmo tudo, para certas igrejas. Eu não sei se o problema é com a igreja ou os pastores daquela igreja, porque não dá para responsabilizar uma instituição pela atitude de uma pessoa, mas isso é um fato. E isso acontece em qualquer lugar. Há pessoas mesmo dentro do espiritismo que, às vezes por um desvio de conduta, em vez de orientar, desorientam pessoas. Então é preciso aprofundar o conhecimento e reformular, como disse o César, os sentimentos, doutrinar os pensamentos, escolher os melhores e utilizá-los para o bem de todos, começando pelo seu próprio, porque eu não posso iluminar ninguém se eu vivo nas sombras. Então o que me move é a luz da sabedoria, a luz que ilumina a consciência, ou os pensamentos esquivos que eu não posso revelar. Então são essas coisas que eu tenho que examinar e não ficar distribuindo à torta e à direito orientações, porque daí não seriam orientações, só se orienta quem quer ser orientado. Tu quer reforçar alguma coisa, Siloni? Não, estou aprendendo essa coisa com vocês, é bem importante isso que vocês estão falando, sobre saber quem que está preparado no momento que entra em algum recinto, em algum ambiente. Eu já trabalhei na fase, né, fui monitora da fase há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e é bem complicado o ambiente nesses lugares, e cada um tem a sua religião, então realmente eles fazem uma seleção, quem trabalha no presídio, numa fase que é antiga também, eles fazem uma seleção para aqueles que têm uma certa educação, um certo preparo, uma boa conduta para escutar, né? Estão preparados para aproveitar esse trabalho. A federação tem alguns trabalhos, né, em Porto Alegre com relação a presídios e casas. Inclusive, eles estavam selecionando agora, no início do ano, os evangelizadores para fazer esse trabalho aqui na região. Eles até me contataram, porque eu já trabalhei lá dentro como monitora, só que daí veio a pandemia e a gente não se organizou mais sobre isso. Mas é uma coisa bem importante e tem muitos lá que precisam, né? É onde precisa mais nesses lugares. Os doentes que precisam de remédio, né? Não são os cães. É mais ou menos isso aí. E esse pessoal que é atendido pela fase são aqueles
que onde precisa plantar a semente. Uma vez eu ouvi um desembargador falar que o Estado esquece dessas pessoas. Quando a pessoa comete um delito, é a primeira vez que o Estado enxerga. Em outras palavras, ele estava dizendo que falta uma estrutura que possibilite a essas pessoas receberem uma educação adequada, um preparo para a vida, para se tornarem cidadãos de bem. Porque eles veem, a começar pela política. Não estou dizendo que a política em si é corrupta, mas grande parte dos políticos dão péssimos exemplos e se elegem para levar benesses à sociedade, mas apenas as exploram e não estendem a esse povo os recursos necessários para receberem a educação adequada. E o resultado está aí. Isso é também um resultado do egoísmo da sociedade. O Evangelho alerta, né? Enquanto houver egoísmo, não haverá nem segurança. Isso nós podemos ver. Então, a fase, quando tem pessoas que de fato se preocupam com aqueles jovens, pode fazer um bom trabalho. Existem alguns exemplos no Brasil, embora não muitos, mas esses bons exemplos devem ser seguidos de pessoas que se importam com eles. E a Sonia abordou aqui um aspecto bem interessante, né? Porque é onde existe uma necessidade maior de levar essa esperança, de preparar esses jovens para que não se tornem adultos criminosos. Tem que ter pessoas preparadas. E como é que essas pessoas vão se preparar? Primeiro, elas têm que fazer uma reforma interior. Eu não posso querer pregar uma moral ou reformar alguém se eu ainda não me reformei. É bem complicado. Onde estão as pessoas preparadas? Em todos os aspectos da vida, mas em especial nesse ambiente, é preciso estar bem preparado. Paulo, tu pode continuar lendo? Posso sim, Zé, sem problema nenhum. A expressão "eu hospedai-vos aí" implica a ideia de alojamento com infraestrutura mínima para se proteger das intempéries. Hospedar um viajante era um dever, um hábito existente na sociedade judaica, representando um ato de caridade. Implica igualmente em acomodar-se, estabelecer-se espiritualmente, expressa a permanência na pauta da cooperação. É também abrigar-se sobre o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Tá. Vamos analisar esse parágrafo. Hospedai-vos aí. Ainda volto a repetir. Hospedai-vos aí, quando eu leio isso no Evangelho, eu penso, Jesus mandava eles procurar uma casa que fosse digna, e eu entendia digna quem recebe bem os discípulos e dá, hospedai-vos aí, chegar lá e se acomodar. Mas veja o alcance, segundo essa interpretação que nós estamos estudando, dessa expressão, né? Depois de discorrer sobre o que acontecia na época de alojamento, infraestrutura, e que era um dever, um hábito da época, como eu disse antes, Jesus sempre usou parábolas, e nesse momento ele orientava os discípulos de acordo com o que eles encontrariam. De fato, literalmente era isso mesmo, chegar lá, descobrir alguém que fosse digno e se hospedar na casa, mas tem um alcance mais profundo, diz aqui, espiritualmente expressa a permanência na pauta da cooperação. O que é essa pauta da cooperação? Alguém pode falar? Eu entendo estabelecer uma sintonia do trabalho do bem, né, e haver uma reciprocidade para aquela ação de instrução, de evangelização. E neste caso aí,
estabelecer essa sintonia e permanecer fiel a ela, junto com aquela pessoa, aí estabelecer-se. E também não ser alguém que procure impor ideias e não perscrutar o pensamento de quem ouve, trocar informações, porque todo mundo pode de alguma forma nos auxiliar no aprendizado. E depois prossegue, também abrigar-se sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Discernimento, entender o que é certo e o que é errado, e uma vez entendendo, perseverar em fazer o que é certo, com ânimo, porque como eu disse antes, o começo geralmente é fácil, mas com o tempo a gente vê que o trabalho não é tão simples. O jovem geralmente, quando se informa de uma coisa nova e que ele vê que é bom, ele começa bem animado, quer revolucionar o mundo, quer transformar pessoas, e depois vê que o trabalho demanda paciência, demanda perseverança, e aí o ânimo pode diminuir, e alguns até se apagam. Mais de um a gente já viu nos diversos campos das religiões, e em especial que a gente convive mais perto no movimento espírita, que pareciam grandes promessas, e eram grandes promessas, e de repente acabaram se equivocando e sumiram. Não se sabe nem o que estão fazendo hoje. São pessoas que se perderam, talvez por falta de ânimo. E outra coisa, se alguém comete algum erro, seja em que setor for da sociedade, como você já disse antes, todo mundo joga pedra e não oportuniza a pessoa a se levantar. Quando a gente se deparar com alguém assim, tem que procurar dar uma mão a essa pessoa, a não ser que ela não queira mesmo se reerguer e continuar com as boas ações. Mas se houver oportunidade, a gente deve ceder, sem disciplinar ninguém. Eu já tive... Oi? Tu já imaginou, que hoje pouco acontece, quando as pessoas saem, se hospedam, acabam se hospedando no hotel, mas tu já imaginou se hospedar na casa de alguém que nos recebe, e lá a gente identificar algum ato ou atitudes não tão coerente com aquilo que a gente nós pensamos, e a gente ficar chamando a atenção da pessoa. Isso criaria um clima desagradável. Eu acho aí que entra essa parte, E também é ficar sobre o teto dos pensamentos e a atitude digna. Se a pessoa está nos acolhendo, está nos recebendo, sejamos caridosos com o proceder dela também, né? E aí, Paulo, às vezes a gente encontra esse tipo de situação até nas conversas informais, né, que a gente tem com pessoas de nosso relacionamento, amigos aí de trabalho, do local onde a gente convive. Exatamente. Às vezes eles começam com um assunto que não tem nada a ver conosco, né? E algo promíscuo, algo assim, maldoso. E a gente deve evitar de alimentar aquele assunto, né? Muitas vezes a gente fica quieto, né? Não responde nada. E o sentido do texto também, ele visa, assim, esse tipo desse convívio, desse elemento psicológico, né, das pessoas. Vocês falaram uma coisa interessante. Os dois abordaram o mesmo assunto. Nós aprendemos uma filosofia de vida que nos faz bem e que achamos adequado e adotamos. Mas na convivência, na sociedade, ou em qualquer lugar, nós deparamos com pessoas que pensam diferente e às vezes externam o seu pensamento. E aí o que fazemos? Se nós calarmos, nós vamos ser responsáveis por essa pessoa permanecer em equívoco. Às vezes a gente fica com medo de melindrar a pessoa, mas é preferível que ela se melindre
a que nós sejamos cobrados no futuro. Eu me recordo de um relato de alguém que conviveu com uma pessoa que era espírita e tinha uma vida desregrada. E essa pessoa tinha receio e nunca externou o seu pensamento ao modo como ela vivia. Depois ambos desencarnaram, acho que ambos desencarnaram e se encontraram no plano espiritual. Aquele amigo do espírito estava numa situação ruim. E daí ele cobrou dele por que ele não tinha revelado a ele aquilo que ele pensava dos seus atos. E se porventura nós encontrarmos alguém que adota uma postura que a gente acha que não é adequada, é melhor externar, porque mais tarde seremos cobrados. Porque eles vão sofrer em razão do equívoco e a responsabilidade parcial será nossa, porque nós tivemos a oportunidade de orientá-los e tirá-los de uma situação em que eles se comprometem diante da própria consciência e não o fazemos, por medo de perder o amigo. Então nós não somos verdadeiros amigos deles. Há poucos dias eu estive numa situação assim, em que se falava de corrupção e a pessoa falou de às vezes tem uma corrupção ingênua. E ela contou o relato de um fato ocorrido em que era uma venda que ia ser feita para um órgão público. Na época a corrupção era comum, dá 20%, né? E eles eram só intermediários, os vendedores, não eram o dono do bem. E a pessoa que era dono do bem perguntou quanto é que eles pediram, só que eles não tinham pedido nada. E o chefe dessa pessoa prontamente disse, não, foi 20%, né? 20%. E mandou o cara ficar quieto, e daí repartiram aquela diferença, que deu um X quantia em dinheiro. Isso não é roubo, né? Eu na hora fiquei num beco sem saída de ver roubo, sim. Pode ser um costume da época. E fiz um discurso lá para explicar que as pessoas agem porque na época era costume, mas é roubo. Nós temos que ter consciência que é roubo, sim. Isso não pode. Se a gente disser que não é roubo, as pessoas vão continuar fazendo. Como disse o César, ou alguém disse aqui, que muita gente não está presa porque não foi pega em delito. O que fez esse processo de mudança na sociedade agora que a Lava Jato começou e as polícias, os órgãos organizados estão fazendo, de investigação, de busca de corrupção, revelou um hábito da sociedade. Nós temos uma sociedade doente que reflete lá na política. Se isso não fosse da sociedade, os políticos não se corrompiam. Quem é que estava envolvido? Políticos e empreiteiros e muitas autoridades também no meio. E o processo ainda continua. É preciso que isso seja modificado. Então, sempre que nós nos depararmos numa situação assim, nós temos que ter coragem. Externarmos o que nós pensamos, embasado no Evangelho de Jesus, sem medo. Se o amigo não quiser mais ser nosso amigo, pelo menos nós não seremos responsabilizados das consequências do equívoco deles. Mas também não vamos ter uma pessoa assim só porque ela não gostou da nossa palavra, como um adversário, alguém que a gente tem que ter uma ojeriza ou condenar. Porque cada um tem o seu tempo. Todo mundo com o tempo reformula o pensamento. Às vezes a vida se encarrega. Se a pessoa não faz isso por amor, sempre tem a dor a nos educar. Se não nessa, numa próxima encarnação. O Paulo que leu, né? A Terezinha, a Terezinha tem material lá, Terezinha? Eu tenho eu imprimi uma parte do livro, eu acho que dá para ler. Se puder ler para nós esse parágrafo. Me perdi aqui agora. É até que vos retireis. Até que vos retireis, revela que a pessoa identificada com o Evangelho vive em constante dinâmica, auxiliando o próximo ou superando os problemas. É
lícito. Imperioso mesmo que procure novas experiências. Quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, detendo apenas o aprendizado, daí decorrendo, que, por sua vez, servirá de base para a vivência de novas experiências. Então tá, vamos dar uma pausa. Terezinha, Tá. vamos dar uma pausa e vamos analisar esse parágrafo aí. Até que vos retireis, uma parte da frase que Jesus proferiu. E aqui tem um estudo, né? Revela que a pessoa identificada com o Evangelho vive em constante dinâmica, ou seja, nós não podemos estagnar o nosso processo de atuação. Às vezes a pessoa se acomoda, ela faz um trabalho e fica naquilo e não faz mais nada, porque diz aqui, ó, auxiliando o próximo ou superando os problemas, é lícito, imperioso mesmo, que procure novas experiências. Nós temos que sempre avançar, não podemos nos acomodar. E isso eu cobro de mim mesmo. O que a gente está fazendo? Sempre a mesma coisa? Se acomoda naquela atitude e acha que é suficiente? Nesse caso aqui, Jesus estava falando quando a pessoa chegava numa casa. Ele chegava lá para trazer a boa nova, que é a filosofia de Jesus. Hoje nós chamamos de Evangelho de Jesus, uma filosofia de vida, fazendo que as pessoas compreendam o significado da existência. Por que nós estamos aqui na Terra? Por que sofremos? O que acontecerá depois da morte do corpo? Tem algum objetivo tudo isso? Esse era o objetivo de Jesus e ainda é, para nos esclarecer de uma forma que nos console e nos estimule a avançarmos. Então, ele orientava os discípulos que chegassem nas casas onde fossem recebidos e esclarecessem e prosseguissem adiante. Isso quem fez muito bem foi Saulo, que convertido adotou o nome de Paulo, porque ele saía, ele percebeu que o cristianismo morreria ali na casa do caminho e saiu pregar o evangelho em outras cidades e encontrou muitas dificuldades. Muitas vezes teve que fugir à noite de pendurados em cesto porque queriam matá-lo, porque ele nas suas exposições chocava aqueles que tinham adotado um padrão de exploração das pessoas menos instruídas, né? E percebiam que ele estava tirando o poder que eles tinham através da religião daquelas pessoas. Então, mas ele chegava naquela cidade, instruía um grupo de pessoas e, feito isso, ele fundava ali o que hoje chamamos de igreja. Era uma casa de estudo, de oração, e ao mesmo tempo em que obtinha recursos para mandar para a casa do caminho. E feito isso, ele saía para outra cidade, onde fundava outra igreja. Nós chamamos de igreja hoje. E mais tarde, por necessidade, inclusive quando ele estava preso, ele começou a escrever as cartas, chamadas epístolas, orientando essas instituições ali criadas, esses povos. E aí tem os coríntios, Tessalonicenses, que são nomes de cidades, cada lugar tinha um grupo de pessoas. Então ele foi a pessoa que mais aplicou essa orientação de Jesus, embora não tenha convivido com Jesus fisicamente. Para nós isso também serve. Nós, salvo aqueles que estão reencarnados e que viveram lá naquele tempo em que Jesus esteve na Terra, mas a maioria creio que não tivemos um contato físico com Jesus. Mas antes de sermos recebidos na Terra, tivemos um contato em espírito. Ele não nos colocou aqui sem nos conhecer. Ele preparou para nós todo um projeto de vida e está comandando todo esse processo de aprendizado que nós vamos seguir ou não, depende de cada um, né? Ele não obriga ninguém, não viola consciências. E para nós essa orientação também serve. Fazer um trabalho e prosseguir. Eu já frequentei mais de uma casa. Quando vim para cá, me orientaram a seguir uma casa de maior projeção em Santo Ângelo. E eu vi, não, essa casa aí está bem, tem bastante trabalhadores. A casa em que eu fui colocado, até mesmo por afinidade de parentesco, que tem bastante parentes ali, que é
a fé e a esperança, eu vi que ali era o meu lugar. Deus me colocou aqui para trabalhar ali, talvez até o final desta encarnação. Mas essa orientação para os discípulos era justamente essa. Quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, retendo apenas o aprendizado daí decorrente, que por sua vez servirá de base para a vivência de novas experiências. Tem uma situação que nós podemos trazer isso, que é para esta encarnação. Nós convivemos com pessoas, em especial a família consanguínea, os cônjuges, pais, filhos. E quando nós temos em grupo um aprendizado, nós temos o dever de aparar as arestas que porventura tenhamos com aqueles com que Deus nos permite conviver. E esse trabalho demanda um certo tempo, às vezes mais de uma encarnação. Mas não é para que nós fiquemos sempre retidos nessa família. A nossa família é universal, a família espiritual é infinita. Então, quando nós resolvermos isso, nós estaremos libertos. Não que vamos esquecer essas pessoas, porque continuaremos cada vez amando-as cada vez mais. Mas é preciso que nos desliguemos dessa situação, retendo o aprendizado. E às vezes alguém desencarna na família e as pessoas se desesperam por apego, ficam chorando, entram em luto perpétuo. Não estamos condenando o luto deve ser feito, uma espécie de catarse do sentimento, senão a pessoa pode até gerar uma doença, mas não alimentar isso indefinidamente. Já foi cumprida a tarefa. Se não chegou até o fim, teremos outra oportunidade numa próxima encarnação. E a família universal é grande, e aonde quer que nós estejamos, mesmo que num país que não o Brasil, nós encontraremos pessoas afins, como também pessoas que nos serão antipáticas. Isso é natural, é vibracional. Então isso serve para a nossa própria vida. Alguém quer fazer mais algum comentário? Wilson. Isso aqui, essa parte aqui, eles trabalham muito dentro das empresas. Dentro de uma empresa, tu sempre tem divergências de ideia e acaba criando conflito. Mas desse conflito, chega a discussão e tu resolve o problema. A partir daí, entende-se que foi resolvido o problema e tirou uma solução ao aprendizado e morre o assunto. Se voltar a acontecer novamente, aí aplica-se a punição à pessoa que voltou a tocar no assunto. Me chamou a atenção porque acontece muito dentro, principalmente onde eu trabalho, que a empresa é grande. Essas divergências de ideia, conflito, mas se trabalha em cima do aprendizado. Resolveu, acertou, alinhou os fatos, agora seguindo em frente. Também me chamou a atenção de esse trecho aí. Me fez lembrar da parábola do bom samaritano, que se compadeceu daquele homem que estava caído, né, nu, e foi atacado pelos salteadores, que devemos compreender como os salteadores internos e externos, né. Se tratava das imperfeições e até do desencadeamento de um processo obsessivo que provocou a queda daquele homem, a moral dele. E o samaritano, ao socorrer ele, amparou ele, levou até uma hospedagem, pagou 2 denários, né, para o hospedeiro e deixou ele lá sendo atendido, solucionou o problema e pegou e seguiu na sua vida. Então esse ensinamento de Jesus, ele visa isso. Seguir adiante, não nos prendermos àquela situação, àquele problema. Depois de resolvido, ir em frente e que aquele problema resolvido sirva de experiência, né, para que venhamos
auxiliar outras pessoas mais adiante, ali, em outras situações. É bem verdade mesmo, porque embora seja uma parábola, né, já serve de orientação. Não se apegar, você socorre alguém e daí sente-se como dono da pessoa, ou que tem que ficar sempre ao lado. Não, consegue-se um resultado positivo e prossegue a vida. A Silone pode prosseguir a leitura? É quando ali, né? E quando? O parágrafo ali, né? E quando entrares na casa, saudai-a. Indica entrar em relação ou sintonia com alguém. A sintonia será tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. A palavra casa tem dois sentidos: o de habitação ou abrigo material, local de vivência comum, e o de casa mental, residência íntima, em que nos abrigamos ininterruptamente todas as horas do dia. Tá. Pode falar alguma coisa a respeito? É bem profunda essa questão, né? Que é a casa mental e a casa habitação. A gente tem que saudar, então, quando chega num ambiente, quando encontra alguém, e conforme vai ser a sintonia, como já foi falado, a simpatia vai ser de alguma forma ou de outra, né? Mais aceita, né? E essa questão da casa mental, eu gostaria que vocês me ajudassem a comentar, a falar sobre esse assunto. Pode falar, César. Né, sobre a casa mental. Residência íntima em que nos abrigamos ininterruptamente todas as horas do dia. Mas é a nossa casa mental. Quando você pensa, quando você entra em si, consigo mesmo, né? Então, interior pessoal. É exatamente isso. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. Claro que isso, ninguém vai entrar na casa de alguém sem saudar a pessoa. E aí diz que indica entrar em relação ou sintonia com alguém. Essa é a interpretação da pessoa, claro que tem diversas interpretações, né? É sentido literal, mas também esse. Como é que é uma saudação? É simplesmente dizer uma palavra, bom dia, boa tarde, boa noite? Quando você diz bom dia para alguém e a pessoa recebe aquilo com a vibração adequada, ela entra na tua frequência, porque você está dizendo o quê? Eu te desejo um bom dia. Alguns dizem só se for para você, para mim não. Não é isso, eu não estou dizendo bom dia porque o dia meu é bom, eu estou desejando bom dia para você, eu te desejo um ótimo dia. Então esse é o objetivo do cumprimento. E se a pessoa responder, ela também vai estar desejando para nós um dia bom, um dia excelente. E aí diz: a sintonia será tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. O simples cumprimento faz com que esses laços se estabeleçam. Na rua, nas cidades maiores, Santo Ângelo é assim, nós passamos por inúmeras pessoas durante o dia, apressados, e não cumprimentamos ninguém. Quando alguém nos cumprimenta, a gente até se surpreende. Mesmo dentro de uma clínica, por exemplo, eu faço fisioterapia 2 vezes por semana e passo por muitas pessoas, e algumas pessoas de idade, às vezes eu fico pensando assim, digo bom dia, não, eu vejo a pessoa lá com a muleta se arrastando. Esses dias eu fui lá, tinha um casal, e aí eu ia dizer bom dia e não disse, daí o senhor disse bom dia, e ele com a muleta, daí eu já estava passando para ele, aí eu respondi bom dia. Veja como é que é, eu fiquei com receio de ele ficar bravo comigo, como é que eu vou dizer bom dia se o cara está... Mas eu estou dizendo, em outras palavras, estaria desejando a ele um bom dia. Quem entende isso não fica bravo, mas não é muito raro a gente ver dizendo só se for para ti, para mim não. E a palavra casa aqui diz que tem 2 sentidos, esses que a Silone já externou, né? A casa material, claro, a gente é recebido na casa material, e o de casa mental, em que nos abrigamos. Aqui nos abrigamos nós e as pessoas que visitamos, ininterruptamente, todas as horas do dia. Então Jesus dizia assim: quando quiserdes orar, entrai em sua casa ou no quarto, e fechada a porta, dirigir-se a Deus, que sabe o que vos passa no íntimo.
Essa casa que Jesus falava, esse quarto, é essa casa mental. E isso aí não precisa estar dentro de casa. A pessoa pode fazer uma oração em qualquer lugar. Eu conheci um senhor em Novo Hamburgo, o Edmundo, já desencarnou. Ele falou que ele às vezes estava no ônibus e passava por um acidente, onde alguém às vezes tinha sido morto. E as pessoas o que fazem? Se escandalizam, fazem comentários. E ele, o que ele fazia? Ele fazia uma oração. Fazia uma oração pedindo para que os bons espíritos encarregados, os técnicos, auxiliassem aquela pessoa na desencarnação. Porque desencarnar não é morrer o corpo. O corpo morre facilmente, dá um acidente e o corpo para de funcionar. Coloca um aparelho no cérebro e não funciona mais. Mas não quer dizer que tenha ocorrido a desencarnação. A desencarnação é o espírito deixar o corpo, se desligar do corpo. Então, é muito importante que haja a desencarnação quando o corpo morre. Então, é preciso todo um processo de libertação e uma oração verdadeira. Aquela em que a pessoa entra na sua casa mental e entra numa frequência com os bons espíritos, pode produzir resultados que nós não imaginamos. Não existe milagre no universo. Assim como na Terra, no plano espiritual, os espíritos precisam ser avisados. As pessoas podem dizer, não, mas todo mundo é socorrido na hora da desencarnação. Nem todos. Tem gente, por exemplo, de poucas relações. E, embora Deus não abandone ninguém, ele diretamente não age, ele age através dos encarnados ou desencarnados. Então, para socorrer um espírito, alguém tem que fazer a ligação. Quando eu oro, no mínimo, eu entro em contato com o meu guia espiritual e dos espíritos afins. E eles virão pelo meu pensamento e perceberão a necessidade daquele irmão e providenciarão os recursos. Entrarão em contato com espíritos encarregados e formarão uma equipe para socorrer. Então é bem importante a gente entender essa questão. Quem é que leu foi a Celoni, né? Celoni. Eu só gostaria de comentar um pouquinho aí a respeito desse trecho aí. Sim. A Celoni levantou uma dúvida ali, né? Seria a casa mental da outra pessoa? Sim. Eu entendi que seria a casa mental da outra pessoa. Quando se interpretar na casa mental da outra pessoa e estabelecer aquela sintonia. O texto bíblico muitas vezes aparece a palavra conhecimento, né? Que se refere a marido e mulher, noivo. E esse conhecimento, ele tem um sentido de interpretação, de penetração espiritual, né? Seria assim uma comunhão dos espíritos. Ele tem esse sentido. E entrar na casa mental também, no meu entendimento, significa estabelecer essa comunhão entre os dois espíritos, as duas almas, as duas mentes. Entrar na casa mental do próximo, você abordou bem essa questão. Quando duas pessoas afins se encontram e que falam de coisas profundas, um entra na casa mental do outro. E quando o outro não tem o conhecimento nosso, como é que a gente entra na casa mental dele? Aí se torna mais difícil, né? E por isso que tem que haver essa sintonia, né? Essa reciprocidade. Aí tem que procurar um outro meio, né? Procurar, assim, aquele processo de elevar o padrão vibracional dessa pessoa para que seja estabelecido essa sintonia. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Conquistar Pessoas. Eu acho que é esse o título. Vocês já leram? Ele não é religioso, não é espírita também. Mas tem uma fundamentação que, se todo mundo conhecesse, nós... É do Dalen Carne esse livro, né, Lúcio? É do Dalen Carne, né? Eu não me lembro quem é o autor. Eu já li esse livro. Então você deve ter aprendido ali, né? Como entrar na casa mental de alguém. É você ver na pessoa aquilo que merece elogio. Você vai numa pessoa lá e
a pessoa tem 10 defeitos, se você elogiar, você vai estar mentindo, você não vai ser autêntico. Isso não vai dar uma frequência de sintonia. Mas sempre tem alguma coisa que a pessoa possui de físico ou de espiritual que merece elogio. Então a gente deve procurar esses pontos e fazer um comentário positivo a respeito. Aí você já começa a entrar na casa mental da pessoa. Ela se abre para nós, porque o corpo fala. Eu vou me levantar um pouco aqui, ó. Uma pessoa que está assim, ó, em tese, ela cruzou os braços, ela está na defensiva. Em algumas ocasiões está prestando atenção, mas geralmente está na defensiva. Então a pessoa se abre, as expressões fisionômicas, tudo mais, quando nós conseguimos esse contato, essa sintonia. Então aquele livro é ótimo para a pessoa ler e colocar em prática. Você vai fazer amigos, e é muito importante que tenhamos amigos, porque muita gente acha que não precisa de amigos. Eu tenho recursos, não preciso de amigos, sou independente. E na hora da desencarnação, quem é que vai interceder por nós? Aqueles que nós conhecemos que já desencarnaram, são ou não nossos amigos? Vão se importar conosco? Ou vamos depender da caridade de alguém que nem nos conhece, que compadecido faça uma oração, como fazia o Edmundo? E hoje tenho certeza que ele socorre essas pessoas dentro das suas possibilidades. Então é muito importante que nós tenhamos amigos verdadeiros, pessoas com quem convivamos, porque um dia ou outro nós vamos precisar deles, como também eles podem precisar de nós. Seja da forma que for, seja numa forma de apoio moral, de um abraço, quando a convivência é possível, de uma palavra de conforto, enfim, a presença física vibracional. Nós sabemos que nós somos seres gregários, nós precisamos da convivência. Por quê? Porque nós trocamos energia. Laíra Ribeiro disse que nós temos, já falei isso várias vezes com vocês, um campo energético que o coração projeta de um raio de em torno de 1,5 m ou um pouco mais, em que interpenetra com o campo energético dos outros. Mas além disso, que o Laíra Ribeiro não conhece, existe o campo vibracional, que é o fluido cósmico, por onde nosso pensamento transita. E quando nós nos reunimos mesmo num caso desse, que é virtual, nós estamos na mesma frequência, utilizando aparelhos para nos vermos e conversarmos, mas estamos intercambiando energias. Estamos entrando um na casa mental do outro. Quem presta atenção está recebendo as energias que as palavras de quem profere produz. E depois, quando o outro fala, isso retorna. Então esse intercâmbio nos fortalece, nós precisamos dele. E não tem como ser diferente. Uma pessoa que se isola vai viver só com seus pensamentos e vai enfraquecer e talvez até adoecer. Quem é que leu por último aqui? Siloni? Foi o Paulo, né? Não, foi você? Foi eu, então. Quer prosseguir, César? Sim. Vou continuar? Estamos sempre entrando e saindo da casa mental das pessoas, durante uma simples conversa, numa palestra, num estudo, na permuta de vibrações, ideias e sentimentos. Olha aí a resposta, né? Então vamos parar por O aqui. Saudaia implica verificar. Desculpe, mas vamos parar por aqui. Quem quiser comentar, já estamos quase no horário. Eu não me dei conta, o horário passa ligeiro. Aí ele me mostrou que o horário está chegando no final. É um pequeno parágrafo, mas é justamente o que a Cielo disse. É uma resposta para nós. Estamos sempre entrando e saindo da casa mental das pessoas. Durante uma simples conversa, numa palestra, num estudo como esse que nós estamos fazendo, na permuta de vibrações, ideais e sentimentos. Isso resume todo o nosso estudo de hoje. A gente vai prosseguir isso no próximo encontro e avançar no próximo capítulo.
Mas devido ao horário, então vamos encerrar reflexionando. Embora o distanciamento social necessário para preservarmos a saúde de todas as pessoas, não apenas daqueles mais suscetíveis que estão enquadrados no grupo de risco, porque nós temos visto aí pessoas jovens que muitas vezes têm comorbidades que desconhecem e acabam falecendo, quando poderiam continuar vivendo e aprendendo um pouco mais nessa encarnação. Nós sabemos que, acima de tudo, existe um planejamento e que esse processo serve também para nos educarmos. Hoje, distanciado das pessoas fisicamente, a gente percebe o quão importante é esse convívio, quão importante se faz os grupos de estudos, quando possível presencial, mas temos os recursos para fazer através dos computadores, dos celulares, da internet, enfim. Quão importante estarmos vinculados a uma sociedade, seja ela religiosa ou não, mas de preferência alguma que seja vinculada à filosofia cristã, onde a gente pode reflexionar, pode trocar energias, porque nesses ambientes, em tese, ninguém vai lá para produzir energias deletérias. Quando muita pessoa pode ir adoentada, física ou espiritualmente, para receber boas energias. E essas energias é que nos alimentam. Então, eu peço para que vocês, algum voluntário, faça uma oração, senão eu vou ter que nomear um de vocês para fazer a oração de encerramento. E lembre-se, estamos orando para Deus acima de tudo, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem. Pode fazer, Selma? Então, convido a todos que estão nesse grupo de estudo para levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mensageiros do bem, espíritos de luz, que estão acompanhando sempre esses estudos nesses sábados, pedindo para que eles nos protejam, nos amparem, nos abençoe, para que sempre possamos participar desses estudos e que sempre tenha este grupo. Pedindo também para aqueles que estão passando pelo problema do vírus, muitos irmãos nossos da Sociedade Espírita, e que todos eles possam ser abençoados, terem a cura, terem ficado bem, atendidos pela espiritualidade amiga, benfeitora, equipe de Bezerra de Menezes. Não só esses nossos companheiros de Sociedade Espírita, mas tantos outros em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em todo o planeta. Que nossos mentores amigos possam abençoar os que estão estudando em prol da vacina, que logo ela possa ser resolvida e que todos nós possamos ter esse remédio que venha nos ajudar. Agradecidos por tantas bênçãos, por esse momento de luz, de união que nós tivemos aqui, de troca de energias salutares. Damos por encerrado o estudo na tarde de hoje, pedindo as bênçãos que nos acompanhem todo o decorrer do dia, no final de semana e na nova semana que se inicia. Com esses pensamentos, damos por encerrado o estudo na tarde de hoje. Sim, seja. Então tá, até sábado que vem.